A palavra de Deus lá em Isaías 59, Isaías 59, 14, 15, diz assim: Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Meus irmãos, nós estamos passando por um período onde o autoritarismo da justiça está instalado. Não estou falando aqui de bolsonarista, de petista, nada disso. Se você gosta ou não do Bolsonaro, do nosso presidente, ou se você gosta ou não de seus adversários políticos, não estamos falando disso. Estamos falando de uma situação que nós estamos vivendo como cidadãos brasileiros e que nos preocupa. E nós, como cristãos, evangélicos ou não, nós precisamos falar disso. Não podemos nos omitir e nos esconder neste momento. Porque nós estamos vendo pelas mídias as pessoas sendo presas, sendo tolhidas da sua liberdade política e da sua liberdade de opinião. Se você é a favor do conservadorismo, você corre o risco de ser despojado. É o que a palavra diz. Aqueles que escolhem o bem correm o risco de ser despojados. Nós estamos vendo jornalistas, deputados, ex-deputados sendo presos, e perseguidos pela sua opinião política ou pela sua opinião ideológica. E nós, como cristãos, como igreja, muitas vezes nós escondemos. Nós estamos inertes, parados e deixando as coisas acontecer porque nós não nos envolvemos com política. E é correto, a igreja ela não se envolve com política. Mas nós chegamos num ponto, nessa semana, eu até conversava com os irmãos quarta-feira, eu ouvi um vídeo de um pastor dizendo, não me lembro o nome dele, mas dizendo que nós precisamos falar de política hoje para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã. Hoje, nós vemos a justiça proibir as opiniões políticas e ideológicas divergentes das opiniões deles. Se o povo, como cidadãos, não fizer nada, amanhã nós podemos ser proibidos de ter uma fé diferente da fé deles. E é isso que nós não podemos deixar. Então nós precisamos agir hoje como cidadãos. Não estou falando como evangélico e não estou falando como alguém que votou ou deixou de votar no presidente atual. Eu estou falando como cidadão brasileiro que não podemos perder a nossa liberdade de culto. Nós cultuamos a Deus. E as pessoas que hoje estão no poder, principalmente o poder judiciário, pode ser que não esteja cultuando a Deus e que venha querer proibir a igreja de cultuar a Deus. Assim como ela está proibindo as pessoas de terem opiniões políticas e ideológicas diferentes da deles, podem amanhã chegar a proibir as pessoas de ter uma fé diferente da fé deles. E nós vemos pela mídia que muitos não têm a fé cristã, daqueles que estão lá. Então nós estamos caminhando para esse risco. E nós vemos nos países vizinhos nossos, Venezuela, Cuba, em outros países do mundo, mais distante, Coreia, China,
em outros países, esse caminho para se chegar ao comunismo ou ao socialismo. Desarmamento da população, controle da mídia, o controle das ideias divergentes e depois a instalação do comunismo. E nós entendemos que o comunismo e o socialismo não é simplesmente um regime de governo. O comunismo é uma religião. E comunismo não se trata de distribuição de renda, de divisão de renda. O comunismo se trata de controle sobre as pessoas. E é uma religião diferente da religião cristã. Porque nós vemos, onde há o comunismo, não pode haver o cristianismo. Os cristãos são perseguidos, são mortos, porque é diferente da religião do comunismo. Então o comunismo é uma religião que nós, como cidadãos brasileiros, precisamos combater. Nós que somos cristãos, não apenas os evangélicos. Estamos falando também daqueles que são católicos. Tem outras religiões que também professam a Jesus Cristo, né, dentro das suas doutrinas, também precisa combater. 7 de setembro, os cidadãos vão às ruas. Né? A nossa posição como igreja é que também, dentro das nossas condições, que nós participemos. Né? Se eu não estiver trabalhando, eu vou participar. Tá? Os irmãos que puderem e que se sentirem à vontade a isso, né, também devem participar, não como cristão ou como evangélico, mas como cidadãos que preza pela sua liberdade de expressão, pela sua liberdade de culto e de fé. Porque se nós continuarmos no caminho que nós estamos, em breve a nossa liberdade de culto e a nossa liberdade de fé, ela será perseguida. Tá? Porque o exemplo da liberdade política, de opinião política, a liberdade de opinião ideológica já está sendo perseguido. Não podemos deixar chegar até a liberdade de culto e a liberdade da nossa fé. O nosso Estado é laico, ele não tem religião. Mas se o nosso Estado chegar a ser um Estado socialista ou comunista, né, aí deixará de ser um Estado laico. Né? Será um Estado que tem a sua religião que é contrária à nossa fé. Que nós possamos agir como cidadãos brasileiros. E que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós. O texto que nós lemos em Isaías 59 diz que Deus viu isso e achou que fosse mal que não houvesse justiça. E nós clamamos ao Senhor pelas pessoas que estão na posição de fazer justiça no nosso país, para que Deus tenha misericórdia deles e que Deus tenha misericórdia de nós como cidadãos brasileiros. Que em nome do Senhor Jesus, essa perseguição ela não chegue à nossa liberdade de culto e de fé. Amém, irmãos. Pode desligar.